Cello, boa tarde a todos aqui na Rádio Beia, aí na Rádio Beia Brasil. Um super beijo. Pessoal, vamos pensando, aí nós vamos falar daqui a pouco. A gente já vai entrar aqui no nosso tema, porque tem muita coisa para falar. A gente vai falar sobre os males da alma, né? Os males do corpo, da mente, que são. Que acho que todo mundo hoje em dia tem algum probleminha, né? Com certeza, é certo disso. É certo, né? É certo. Mesmo porque hoje não dá para se pensar no ser humano de uma forma cindida, né? Então, assim, nós estamos já num momento em que a gente acredita que o ser humano tem várias esferas, né? E que essas esferas estão interligadas. Então, vamos dar um exemplo. Se você dá uma topetada com o seu dedão do pé, você vai ficar mal-humorado. Eu né? não sei se eu vou ficar mal-humorado, mas que o meu pé vai ficar doendo, vai. Doendo, mas você vai ficar um pouco transtornado. Fica, não tem como. Né? Se você farmácia, né? Pois é. Se você tem alguma preocupação, se você está com alguma situação difícil, né? Aquilo também não te digere muito bem. Muitas vezes isso vai para o físico. Então, hoje em dia é muito difícil a gente manter esse equilíbrio entre o físico, o mental, né? É muito difícil. E aí, assim, falando um pouquinho sobre o tema das doenças mentais, primeiro eu queria desmistificar um pouquinho essa questão da depressão, né? Porque hoje em dia a gente fala de uma forma muito usual, fulano está com deprê, Beltrano está com deprê. Vamos lá, depressão é uma doença, né? Antes de mais nada, ela é uma doença que envolve vários fatores, inclusive uma predisposição genética. A depressão, ela não começa assim de um dia para o outro. Não, ontem ele estava bem, hoje ele está deprimido, né? Então, são vários fatores e ela vem se construindo. Para essa questão, ontem ele estava bem, hoje ele está deprimido, que não é depressão, a gente seria o quê? Chateação? Tristeza, aborrecimento? Tristeza, isso. Porque a depressão, na maioria das vezes, ela não tem um correspondente real. É por isso que as pessoas têm ainda o estereótipo de que é frescura, né? Porque, imagina, tua vida está tão bem, você está trabalhando, você tem uma família maravilhosa. Como assim que você está com depressão? Isso é frescura, levanta, vamos embora, né? Sacode a poeira. Quando a gente fala, o indivíduo está deprê, é tristeza, né? Porque a gente faz parte da nossa vida. Eu cheguei aqui hoje, doutora, na rádio, o Beto Souza estava com deprê. Aí ele almoçou, passou. Uma depressão muito grande. Uma energia positiva, né? Pode ser. Realimentou. Alimento tem tudo a ver com afeto, né? O alimento é a nossa primeira demonstração de afeto, né? Quando se vem ao mundo bebê, qual é a primeira demonstração do afeto? É a amamentação. Então, assim, eu sei que é uma brincadeira, mas... Não, eu brinquei assim, gente, que a gente está entrando no assunto, a doutora está ainda a milhão, assim, na conversa, mas é legal isso, porque são muitos pontos para se abordar. É verdade. Né? Porque a gente não tem o início da depressão. A pessoa não sabe qual que é o início, com a sua experiência. A pessoa tem uma noção, falar, minha depressão começou assim. Então, dá sinais. Mas não começa do dia para a noite, tá? Então, assim, tem o que a gente chama de depressão recorrente, ou seja, é aquela pessoa que sempre vai recair naquele pensamento negativo, né? Em alguns distúrbios, tem o distúrbio alimentar, ou ela come demais ou ela come de menos, tem o distúrbio do sono, ela dorme demais, dorme de menos, uma sensação sempre de fadiga, um pensamento negativo, né? O mundo está cinza. E isso é repetitivamente, e é contínuo, tá? Então, essa é uma depressão recorrente. Tem aquela depressão moderada que começa, talvez, com uma tristeza, a perda de alguém, né? O término de um casamento, uma situação financeira difícil, né? E que pode vir a tornar a ser uma depressão moderada, ok? O que está acontecendo muito hoje é que estamos banalizando os dois opostos. A depressão, as pessoas acham que é frescura, e não é. Imagina assim, imagina que você está com uma perna quebrada, e você é um atleta. Aí eu vou falar assim, bom, para de frescura, levanta, vamos lá, vamos correr.
Você não pode, certo? É a mesma coisa a depressão. Parece que a pessoa está de má vontade A gente de vê levantar muito e fazer as coisas, e não é isso, ela está doente. esse ponto, a gente presta muita atenção quando a gente vê no mundo artístico, né? Muitos artistas, quando estão no auge, quando estão no auge da fama, né? Aquele cantor, ou mesmo jogador de futebol, alguma coisa, estão no auge da fama, então eles são badalados, eles acostumam com aquele glamour em volta deles, né? E quando às vezes eles param e vão entram no esquecimento, aí eles começam a beber, usar droga, aí entra outras coisas que essa é uma depressão, é uma depressão. A busca em torno de droga e álcool, essas coisas, tem a ver? Sim, sim. Eu penso que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Ela não pensa, ela tem certeza. Ela só vai nos A gente explicar. está vendo uma sociedade que de 2 décadas para cá tem ficado muito doente, né? E assim, eu vejo que tem 2 fatores aí que contribuem muito com isso. Um deles eu chamaria de uma falta de propósito de vida, né? É dar um sentido para a sua vida. Parece que as pessoas estão tão desesperançosas, né? Então falta esse propósito. Que sentido tem essa vida para mim? Será que é isso mesmo? Acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, chegar em casa, ter as coisas, pegar, dormir no dia seguinte, acordar, tal, ter as coisas, né? Então foi vendida essa imagem, né, de que ser feliz é ter um monte de coisas, é ser famoso, né? E isso entra num grau de exigência e que, ao mesmo tempo, não completa o nosso vazio interior. Eu li um texto, eu gosto muito de ler, né? Eu não estou tendo muito tempo para ficar lendo aqueles livros que eu sempre gostei, mas estou sempre lendo alguma coisa. E eu li um texto sobre isso, não sei se foi ontem ou se foi hoje, fala justamente da simplicidade. É um texto do Dalai Lama, se não me falha a memória, e ele faz esse comentário, que não é o ter, né? Que às vezes a coisa mais simples é o que faz. Depois eu vou ver se eu me recordo do texto e vou falar. Porque as pessoas estão tão preocupadas em ter, que elas estão se esquecendo de ser. Exato. Não são mais amigas, porque quando você só coloca o viu metal na frente, você deixa de ter amigos. Ou os seus amigos são por interesse. Por isso que quando você perde tudo, ou você cai do seu padrão, as pessoas te abandonam e você fica sozinho. E as pessoas que são alguma coisa, elas são importantes na vida das pessoas, são importantes para um amor, que também tem um amor por interesse, também que quando acaba, também acaba tudo, mas aquela coisa verdadeira, o que não se acaba. Pois é. Então, veja bem, não é nenhuma apologia a voto de pobreza. Não, okay? não. Então, assim, é importante a gente ter um certo conforto, né? Sim. Então, a gente se agracia disso, né? De ter, assim, uma situação financeira confortável para garantir minha sobrevivência, minha saúde, meu lazer, o meu teto, né? Agora, essa apologia ao ter mais e mais e mais, você acaba se escravizando, porque aí você trabalha mais e mais e mais e vive em função disso. Rápido. E não gasta o que você ganhou. Exatamente. E a geração hoje quer as coisas muito rapidamente. Mas, Beto, você matou em cima. O Cortella, ele fala da geração miojo, que é tudo pronto assim, em 3 minutos. É imediata a coisa, é imediata. Não existe tolerância, não existe planejamento, não existe valorização, né? Então, é tudo muito imediato. Aí vocês vão falar assim, nossa, Rita, mas você está sendo radical. Não, isso começa já na infância. Porque se vocês forem pensar na nossa infância, a gente não tinha uma bicicleta assim no piscar de olhos. Você teve assim? Aí dali a 2 meses, não, eu quero a outra, do modelo novo. Pronto. Outra? Olha, eu pedi um violão para minha mãe com 11 anos de idade. Minha mãe falou para mim, filho, isso era agosto, mês de agosto, mês 8. Ela falou, só posso te comprar o violão no Natal. Eu falei, caramba, meu, mas eu queria um violão. Eu fui vender sorvete na rua para comprar o meu violão. Você entendeu? Eu fui trabalhar, eu não tinha condições. Aí tinha
aqueles refresquinhos que a gente vendia que vem dentro do saquinho, que suco que vem dentro do saquinho. Chup-chup. Sua mãe hoje seria presa se pega você vendendo Né? sorvete. Mas a minha porque mãe você tá na rua. nem sabia que eu estava vendendo sorvete, porque ela saía para trabalhar e eu ficava em casa. Só que Olha eu não ainda, ficava dentro de casa. abandono. Eu tô falando que a sociedade exige. Mas antigamente não tinha essas coisas, porque a gente vivia na rua jogando bola, brincando, o vizinho olhava o filho da outra vizinha. Não tinha. Você entendeu, Beto? Hoje em dia, esse negócio de que tudo é errado, eu acho que é por isso que está criando esse imediatismo. Né? As pessoas querem tudo imediatamente e não valoriza aquilo que tem, que é para ser eternamente. Não valoriza a família, que é para ser eternamente, mas valoriza um carro do ano. E que não é eterno, é descartável. Que é descartável. Então, assim, as pessoas às vezes pensam que é um exagero, né? Quando a gente fala que nós estamos construindo uma sociedade doente, porque tudo é muito no imediatismo e muito no descartável. Então, assim, a criança quer um celular, você vai lá e dá o celular, né? Aí, dali a 2 meses, o brinquedinho perdeu a graça. Aí, vai lá e dá outro celular. Que referência que ela tem enquanto valores, enquanto limites, enquanto se frustrar, porque a vida não é assim. A vida não é assim. A vida frustra, decepciona, precisa ter planejamento, precisa ter paciência, precisa ter compreensão. E quando a gente fala que a família é a referência, e é mesmo, é a referência hoje. E sempre foi. Conquista hoje nessa geração. Conquista que eu quero dizer é o seguinte, é ter aquela noção de correr atrás das coisas com garra, com persistência, com vontade e com a necessidade de conquistar. E não só assim, daqui a pouco eu penso e tenho aqui em minha mão um celular novo, um carro novo. Então, aí a gente incorre em outra questão, que é a falta de amor. Né? É porque quando se valoriza tanto o material, se esquece do espiritual. O amor é espiritual, assim, falando do lado. Ele transcende. Né? É uma coisa que certeza. você não enxerga. Com Você não enxerga o amor, você não enxerga o sentimento, o carinho, o sentimento. O sentimento não se enxerga. Né? Então, por isso que eu falo que ele passa para o lado espiritual, não espiritual do jeito que eu estou falando, vai. Não, é de transcender. Transcender, né? Isso. E o que é material acaba. Né? Isso. Hoje você tem a eu estou usando eu de referência, porque acho que sou referência para tudo isso. A gente se identifica com tudo, né? Tudo do violão, né? Tudo coisa do violão. Mas eu olhava assim, às vezes quando eu tinha 16, 17 anos, nossos garotos, né? Tudo à flor da pele, né? Tudo, né? Às vezes você olhava para uma menina, poxa, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar um sorvete ali para levá-la ao cinema, como é que eu posso querer ter aquela menina? Aí vinha aquele cara com filhinho de papai, né? A época, né, que só usava aquelas roupas de marca, pegava, o pai dava dinheiro, ia, passeava, comprava um sorvete, pagava o seu sorvete para mim. Eu falei, eu não vou ter chance nunca com ela perante essa outra pessoa. Aí o mundo dá voltas, depois você passa a ser um cara que tem muito mais do que aquela pessoa, porque você batalhou, você foi construindo. Aquela pessoa não construiu nada. O pai morre, acabou toda a fortuna daquela pessoa. E ele vai ter que começar do zero, coisa que você já está 10 vezes na frente. Então, isso tudo é muito relativo, né? Entre o material e o sentimental. É como eu falei, o ser humano tem esferas, né? Então, assim, a gente tem que saber equilibrar, como se equilibra pratos, né? É importante o material? É importante. Mas a realização pessoal é importante também, a vida afetiva, a vida familiar, né? O culto hoje, que nem o Beto comentou sobre pessoas aí, artistas, né, que vocês estavam falando, que acabam entrando em depressão, ou até cometem suicídio, como o que aconteceu há 2 dias atrás, com uma modelo, né? Por quê? Porque a balança estava muito desequilibrada. Então, assim, a primeira questão que eu vejo uma mulher como uma bonita, ausência... famosa, né? Mas que não se sentia preenchida, né? Então, assim, a primeira questão que eu vejo como muito importante é essa desesperança, né? Essa falta de sentido, de dar um sentido. Afinal de contas, não tem 2 Betos, não tem 2 Marcos, não tem 2 Ritas. Então, eu tenho uma missão aqui, independente de religião, né? Eu tenho um dom, eu tenho uma missão, eu tenho que parar de tempos em tempos e ressignificar a minha vida. Ou seja, o que eu quero? O que eu posso fazer que é a minha marca?
E isso está faltando hoje Isso na também pode humanidade. mudar. Você pode começar hoje numa situação e depois você mudar e passar a ter uma outra Claro, situação. com Você entendeu? certeza. Com certeza, porque o ser humano muda. Então, assim, quando eu estou na adolescência, eu tenho alguns objetivos. Quando eu fico um Na adulto fase jovem, também, na meia-idade, também, e por aí vai. O importante é você parar e se olhar. Isso está faltando. As pessoas hoje, elas vivem reagindo, né? Acontece uma coisa, já pá, já busca a resposta, já busca ação. Não para, não se olha. Isso é falta de amor próprio, né? Porque o que é o amor próprio? É o se olhar, é o se perguntar o que eu quero, por quê, o que eu pretendo. É isso mesmo que eu quero para a minha vida? Né? Ou eu vou seguir a moda? Né? Então, e os assim, envolvidos. Exato. Doutora, inclusive esse assunto é tão interessante que eu realmente estou remoendo aqui para falar. Mas Beto Souza, eu vou abrir o espaço para vocês. Pessoal, hoje o programa Cara de Palhaço é Cara de Palhaço e Beto Souza para vocês aqui. E doutora Rita. Manda lá, Betão. Relações humanas. Eu entendo o seguinte, doutora, se eu estiver errado, me corrija, por favor, porque eu sou leigo no assunto, mas assim, eu acho que a nossa sociedade hoje está discutindo muito relações humanas e esquecendo de vivenciar as relações humanas. Tem um livro muito bom do William Golding, que é O Senhor das Moscas, que conta muito bem essa história sobre as relações de uma sociedade, como conviver com pessoas que você nunca viu em várias diferentes situações de dificuldades, situações de poderio, e que conta muito bem o que a nossa sociedade hoje está vivendo com essa tanta discussão das relações humanas e que não vivenciam as relações para ter amor, então, para ter o sentimento. Tem uma coisa, Beto, que a gente tem ouvido muito, que a gente tem visto demais, é nesse sentido. As pessoas falam assim, filho reencontra a mãe quando o celular dele quebrou, que morava na mesma casa. Então, eu dei risada. Não, você vê gente, né, mandando WhatsApp para o filho do andar de cima, né? Ó, o jantar tá pronto. Oi? Né? Oi? Ela mandou um monte de... Sabe que ela tá brigando? Ela tá mandando a gente fazendo assim, ó. Pércio Foto Web, aumenta o microfone do Beto. Tá um pouco baixo aqui em relação aos outros. André Alves Feitosa, doutor Marcos, isso do celular. E manda mensagem para o pessoal estando do lado de fora. Não é prisão sem muro, as pessoas estão na caverna da net. É isso aí, André. Muito por aí, né? Vamos falar sobre o não, depois a gente fala sobre a caverna, sobre a síndrome do pânico. Gente, obrigado por vocês estarem assistindo, interagindo com a gente no nosso programa. É muito importante para nós. Obrigado, vamos lá. Então, é assim, olha. Hoje em dia se comete atrocidades em nome do amor, né? Mas o que menos a gente vê por aí é amor. Então, o não, ele entra como se fosse algo muito ruim, como se fosse uma rejeição ao outro. E em determinadas situações, é uma prova de amor. Então, que nem a Roseli estava comentando, sobre a síndrome do pequeno imperador. A criança que manda em casa, porque os pais colocaram de uma forma... Desculpe a expressão, mas é um amor egoísta e narcisista, né? Você querer que seu filho seja feliz e que você não quer que ele passe por tudo que você passou. Tá bom. Bom, a não ser que você tenha sido abusado, tenha sofrido violência na sua infância, algo muito drástico, você já parou para pensar que o que você é hoje é uma somatória das coisas boas e das coisas não tão boas que te aconteceram? Então, por que tem que colocar a criança numa redoma? Né? E ela vai criar uma intolerância zero mesmo ao não. A frustração, ela vai estar criando isso. Né? Aí depois vai para a escola ou chega na adolescência e escuta aquele primeiro não. Aí entra em depressão. Aí tem tentativa de suicídio. Por quê? Porque a base não foi construída. Então, assim, o não quer dizer eu não amo você. O não é uma educação, é limites. Você é responsável pelos seus filhos menores. Então, por que não exercer uma autoridade? Você é responsável.
O que acontece hoje com esses... É uma síndrome mesmo, né? Que está na moda, todo mundo falar do pequeno imperador. Você vê crianças de 5 anos mandando em casa. Ela decide o que é que nós vamos comer, qual é o programa que nós vamos assistir, se eu posso receber os meus amigos em casa ou não, se eu posso bater papo com os meus amigos. É a síndrome do pequeno imperador. Você está dando um poder a uma criança, né? Só que a vida não é assim. Aí ela vai lá para fora, aí ela entra na escola, ela escuta o primeiro não, aí ela quer bater na professora, aí ela quer bater nos amiguinhos, né? Mas a escola, ela não tem a obrigação de socializar, tá? Ela tem a obrigação de escolarizar. Ela tem a obrigação de ser uma referência de sociedade. Mas essa criança precisa estar preparada para isso, né? E para ela ter essa preparação, ela precisa ter isso dentro de casa. Então, assim, é um amor muito egoísta desses pais. Porque o que eles querem, meu filho me ama, eu adoro meu pai, sabe? Porque ele deixa eu ficar na internet até a hora que eu quiser. Nossa, a casa da minha mãe é tão bacana, né? Porque ela deixa eu entrar lá nos aplicativos, né? Fazer os joguinhos, né? Então, assim... É falta de regra, né? É falta de regra e é, assim, um apelo para que, assim, que eu tenha esse amor desta criança, porque eu não tenho tempo para ela, né? Eu trabalho o dia inteiro, então eu não tenho tempo. Esse seria o mal da sociedade moderna na educação dos filhos. Sim. Porque, na realidade, que nem... Eu não tenho problema nenhum falar não para o meu filho, para minha neta, para quem quer que seja. Sim. Você entendeu? Não é não. Né? Como você disse... Não mata, não arranca a perna, braço. Não significa que você não ame. Significa que não pode ser feito aquilo agora. É a mesma coisa se chegar assim, que nem esses dias aconteceu comigo. Falei, Alice, me dá um beijo. A menina falou, não. Eu fui embora, eu vou fazer o quê? Não é não. Eu estou usando isso para brincar um pouco, porque a gente tem que falar de uma forma até descontraída, senão o pessoal fica com a cabeça a milhão. Né? Porque é um tema assim, muito chato. E faz com que a pessoa pense sobre aquilo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A impressão, muitas vezes, que a gente passa quando conversa sobre isso, é que os pais... Não, você não vai falar. Então tá. Você vê, a gente brincando, a gente mostra, né? Aqui se mostra também como que funciona, né? Pois é, Mas então, desculpa, doutora. É assim, a impressão... Se é que eu estou passando essa impressão, me desculpem, é que esses pais são carrascos ou não sabem educar. Não é isso. Aliás, hoje eu acho muito difícil ser pai. Eles estão vendidos. Eu acho muito difícil. Até pelas questões que o Beto falou, sobre essas questões de não pode dar uma palmada, não pode trabalhar, não pode isso, não pode aquilo. Uma outra questão também é que na nossa geração... Eu não tenho esse problema de que não pode dar palmada, não, viu, gente? Pode denunciar. Uma vez eu peguei minha filha, dei uma surra nela bem dada. Oi. Mas foi bem dado, porque o melhor, eu falo que o meu psicólogo infantil melhor que existe é o doutor Chinelo. Né? Não desmerecendo a doutora Rita que está aqui. Mas eu não estou falando nem que está. Mas eu fui um pouco carrasco em virtude do que ela tinha feito. Né? Foi gravíssimo o que ela fez. Aí ela foi para a escola e falou, não tenho problema nenhum em você falar que eu te bati. Uhum. E se eu for no conselho tutelar, eu vou chegar lá e vou falar quem é você. Quem sabe não arruma uma família melhor para você? Porque se eu não sirvo, se tudo que você está fazendo, aí entra naquele lado do... eu posso mais do que você. Ninguém pode mais do que ninguém. O que é certo é certo. O que é certo, exatamente. E o que é errado é errado. Exatamente. Até eu comentei com uma pessoa ontem, a gente estava conversando sobre um amigo meu, Paulo Camargo Dias, um grande abraço para você e para suas filhas lindas. Né? Uma é dentista e outra arquiteta. E aí ele falava assim, como que eu ia ensinar para as minhas filhas o que é certo e o que é errado? Porque é difícil você falar o que é certo e errado. E ele deu a maior definição que eu já vi na minha vida do que é certo e do que é errado. Ele falava para as filhas dele assim, se você sentir vergonha de falar para o seu pai, para sua mãe, que você fez alguma coisa, é errado. E se você sentir orgulho de falar o que você fez, é certo. Por quê?
o que é certo, a gente se orgulha, a gente tem que fazer prazer de contar, que todo mundo vai falar, nossa, parabéns. Intuitivamente a gente sabe o que é certo e o que é errado. E o errado, você tem vergonha. Você vai falar, puxa, pai, eu peguei a maçã do quitandeiro no já, né? A gente já inverteu muito esses valores, né? Infelizmente é isso. Mas hoje, o certo continua sendo certo. Sim, sim. Só que olha só, o modelo que a criança tem, o primeiro modelo é o que acontece dentro de casa, pai, mãe. Então, hoje, como é que está se construindo essa família, né? Infelizmente, a maioria de uma forma muito desestruturada, muitas separações, muita alienação parental. Então, assim, em nome de eu ter o amor do meu filho, eu faço tudo o que ele quer. Então, já inverti o certo, virou errado, o errado virou certo, né? Para que meu filho ame mais a mim do que ao pai, eu cedo tudo. Então, alienação parental, só também entender. Alienação parental, doutor, pode saber até melhor que eu, porque é um termo jurídico. Alienação parental hoje é o que a gente falava assim, de fazer a cabeça. Antigamente a gente falava assim, o pai está fazendo a cabeça do filho contra a mãe está fazendo a cabeça do filho contra o pai. Então é uma forma de você jogar, alienar, né? Alienar. E o parental, porque vem dentro da família. É o maior crime que existe na humanidade. Nossa. Não tem pior crime do que a mãe. Ou eu sei porque eu pego muitos casos assim com relação a isso, tá? De alienação parental. A gente também, pacientes. A gente estava até falando sobre isso, não foi? Estava tendo problema na tua clínica, a mãe. Exato. Né? Eles não têm noção do estrago que é feito nessa criança, infelizmente, né? Então. Que fala que o pai é vagabundo, é viciado, é isso, é bandido, é aquilo, e o pai não é nada daquilo. Né? O que eu sempre digo e prezo, e eu falo sempre para as pessoas, porque eu também já tive problema com relação a isso, é com relação ao seguinte: seja feliz, faça a sua parte, porque nenhum filho vai embora porque gosta mais de um, porque gosta mais do outro. O filho só vai embora quando ele é maltratado, é igual ao amor. Porque a relação de amor, de filho e de pai, não é diferente de namorar de casal e de marido e mulher. Quando falta o amor, a pessoa quer ir embora. Por que eu vou ficar vivendo na mesma casa que não existe amor? Se o pai e a mãe deixaram de se amar por um motivo, os filhos não têm culpa disso. Sim. Né? Se cada um fizer a sua parte e educarem, porque aquela doutora falou, educar é uma coisa. A gente... a escola, ela tem escolarização é a referência. A educação vem de casa. A educação. É em casa que a gente aprende o respeito, os limites, as fronteiras, as diferenças entre eu e o outro. Agora, você já começa... Tem que ser em casa. Né? E aí o amor já começa a ser distorcido aí, porque na hora que eu barganho o amor do meu filho, isso não é amor. É a mesma coisa. O eletrônico, você falou no início. Isso, E ainda ensino o meu filho de que tudo pode ser comprado, é imediatista e é descartista que eu falei. O próprio fato de falar, do pai falar para o filho, isso eu sempre falei. Em casa que não que eu fizesse isso. Se você passar de ano, você vai ganhar uma bicicleta. Isso para mim é corrupção. É extorsão. Você entendeu? Se você fizer, assim, você vai ganhar. Meu pai falava assim, não, olha, você quer uma bicicleta? O que você vai fazer para merecer? Ah, eu vou passar de ano. Passar de ano é obrigação. Né? Então, aí, eu vou limpar o jardim, vou fazer alguma coisa que não seja obrigação. Passar de ano é obrigação porque é comigo. Passar de ano não é para o meu pai ou para minha mãe, é comigo. Sua. É comigo, é para o meu futuro. É a minha nota, é o meu futuro. Né? Então... E hoje eu tenho um pouco de assim. Agora, eu acho complicado ser pai e mãe hoje. O povo quer saber se a doutora Rita Pinella, quando ela deixava o pai com cara de palhaço quando ia na reunião da escola. Você deixava seu pai com cara de palhaço, doutora? Não, eu era muito boazinha. Eu só fui virar pá depois que eu entrei na faculdade. Ai, meu Deus aí o bicho pegou. Primeiro chopp, o primeiro copo de uísque, a primeira noite não dormida. Aí acabou, virou tudo, né? Aí complicou, né? Que psicologia dá uma viradinha mesmo, né? Na cabeça da gente. Dá, né? A gente estava falando,
A gente falou agora sobre os imperadores do lar, né? Mas tem uma coisa muito legal. A gente estava falando sobre as perdas. Isso é que vai levar a pessoa lá na frente a ter problemas. Já começa de criança hoje. Já começa a ter essa educação errada, que vão receber os nãos, e esses nãos podem se tornar violência, uma resposta violenta ou não. Né? Porque assim, na realidade... Desculpa, cortei. Não, tudo bem. Que é um tema que eu me encanto. É assim, na realidade, você cria os alicerces internos, que a gente chama. Uma estrutura interna, né? Para que o ser humano possa viver em sociedade, certo? Então, assim, a gente nasce já com alguns traços de personalidade, tá? Mas isso é o esqueleto da gente, mas tem a questão da estrutura que você vai formando. E aí tem a ver com o teu contexto familiar. A criança, ela vai pegando exemplos aqui, exemplos ali, né? Então, até uma determinada idade, ela não tem o discernimento ainda do certo e errado. Ela vai achar que o que o pai fala é lei, o que a mãe fala é lei, né? Mesmo que ela tenha isso intuitivamente, mas em nome do amor ao meu pai, eu vou acreditar nele. Em nome do amor à minha mãe, eu vou acreditar nela, certo? Então, esses alicerces estão muito comprometidos hoje, porque não se cria a questão do planejamento, da frustração, do esperar, do ter paciência, né? Do não, né? Então, ela vai para o mundo com tolerância zero. Só que a vida não é esse mar de rosas que eu peço um celular e vem. Então, e aí peço... Aí entra as perdas. Exato. Né? Na tenridade, é uma situação. Quando você chega para a adolescência e para a fase adulta mesmo, é onde que a gente fala que os maiores problemas hoje, na minha opinião, principalmente a gente que já está nessa fase adulta, é com relação às perdas, que está machucando demais, que está levando as pessoas à depressão. Você tem toda a razão. Então, a gente estava falando sobre perda. As duas perdas que mais machucam, tem uma amiga que ela perdeu o filho, queria mandar um grande beijo para a Lilian Conte, lá da Zona Norte, uma pessoa maravilhosa, não sei se está nos assistindo, mas fica aqui registrado o nosso beijo. Ela perdeu um filho, criança, e até hoje isso abala demais a vida dela. Ela tem outros filhos, tudo, mas é como se fosse foi um baque. Eu não sei o que aconteceria comigo se eu perdesse um filho meu. Sim. Né? Então, esse é um tipo de perda que acho que machuca e leva uma pessoa muito à depressão. É uma das piores perdas de uma mãe para um filho. E a outra perda é a perda do amor. Né? Tem tanto o homem como a mulher. Eu tenho um amigo que foi casado, eu não estou falando para falar que é só de mulher. Eu acho que o homem, quando perde, é pior do que a mulher, né? A mulher verbaliza, né? Ela liga para as amigas, ela chora, ela passa a noite clara. O homem não. O homem é aquela coisa do se fechar e de resolver sozinho. Né? Então, assim, a experiência na clínica é nítida, que o homem sofre muito mais. E esse meu amigo, ele sofreu muito. Aí ficou... Primeiro que para a gente descobrir que ele tinha se separado, levou mais de 6 meses. E ele não contava para ninguém. Eu acho que não sei se ele tinha vergonha de contar, em contar tudo. Então, essas são as duas. E a mulher também. Hoje em dia, as mulheres sofrem muito também por causa disso. Por causa de namoro, não é nem por causa daquele... Né? E elas esquecem da beleza delas e ficam se martirizando e castigando a si mesmo e os novos relacionamentos. Então, como que a gente podia falar sobre essas perdas? Né? Não vamos falar de perda financeira da pessoa que entra em depressão por falta de trabalho e por dinheiro. Tudo é uma perda. Mas eu acho que qualquer escolha que você faça na vida implica em abrir mão, né, da não escolha, vamos dizer assim. É lógico que quando a gente fala de morte, né, a gente bate de frente com um sentimento que nenhum ser humano quer ter, né, que é o da impotência. Bate de frente com a gente, porque não tem o que fazer. Pessoal, não é impotência sexual. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É impotência de você ver o teu cachorrinho morto lá e você não poder ir lá e salvar.
Porque a doutora, desculpa, é que o nosso público é um público muito ousado. Não, tem que trazer essa leveza, né? Porque nós estamos falando de assuntos aqui um pouquinho pessoal, mais. A gente fala mais em potência, densos, o Beto né? Souza já estava procurando já a cartelinha dele. Quais são as receitas para melhoramento dessa situação? Mas não é isso, pessoal. Então, uma outra coisa que eu vejo muito acontecer é a banalização da perda. Então, assim, voltando lá no início. Ah, fulano tá deprê, Beltrano tá deprê. Você me perguntou e eu falei, é uma tristeza. Né? A tristeza pode ser por uma perda, né? Por um luto. Né? Pode vir a tornar depressão? Pode. Só que o que acontece hoje? As pessoas não entram em contato com essa tristeza, elas não tomam consciência dessa tristeza, elas medicam. Só que remédio não ajuda a superar. Remédio não ajuda a tomar consciência. Quando eu estou triste, eu não tomo remédio. Gente, mas se você visse o índice de pessoas que hoje tomam remédio para depressão por conta que, né, que não é uma depressão, precisa entrar em contato. Toma uma cachaça, encontra os amigos, pega a motocicleta, vai no point mais perto, fala, amigo... No interior a gente fala assim, ó, vamos farrear. Vamos farrear, que aí você tira. Vamos encontrar um amigo, vamos fazer botecoterapia, amigoterapia. Antes que né? você tem que fazer a terapia psicológica, porque não te merecendo, é um trabalho importantíssimo. É uma profissão importantíssima. Só que quando você chega lá, é porque você já... Então, mas isso é uma infelicidade. Agora eu vou levantar minha bandeira, né? Levanta, porque, doutora. vamos lá, né? Afinal de contas, psicoterapia é uma forma de você ter um espaço ali para você ver as suas coisas, né? Parar, olhar, rever seus valores, rever suas escolhas, certo? E você tem um profissional ali que vai te ajudar, né? Ele não vai dizer o que você tem que fazer, mas ele vai te ajudar. E isso falta hoje. As pessoas não param nem para respirar, para saber por que elas estão decidindo. Só que lá na frente tem o resultado dessa decisão impensada, né? Ou não sentida. Né? Porque as pessoas só reagem. Ah, é a moda, é a internet. A gente estava falando do celular, né? Então, eu digo que tudo que é exagero é prejudicial, né? Então, assim, as redes sociais, elas aproximam as pessoas, né? Mas elas não deixam as pessoas juntas. Não é verdade? Então, assim, eu tenho uma baita amigona minha em Portugal, eu acho uma delícia conseguir falar com ela pelo WhatsApp, pelo Face, etc. Né? Mas ela não está do meu lado, né? É uma impossibilidade? É, mas a gente torna até o que é possível de estar perto, longe, por conta da internet. Santo Agostinho, ele tinha uma frase assim, olha, lá atrás, século IV, V, não sei. Ele falava assim, não se sacia a fome comendo pão colorido. Quer dizer, comendo não, lambendo pão colorido. Quer dizer isso? Não, você não vai matar sua fome em lamber uma pintura ou um desenho, né? Então, o que acontece com a internet hoje, com as redes sociais? As pessoas estão sempre felizes, sempre bonitinhas, sempre postando, todo mundo de bem, com jantar. Isso é uma ilusão. Não é? Nós não estávamos falando aí do pessoal que, né, da modelo, feliz, bonita, né, postando um monte de coisa boa na internet. O problema disso daí tudo é quando acaba a bateria. Você está super feliz enquanto você tem bateria. Porque se acabar a bateria, você acabou a sua felicidade. Eu estou brincando assim, porque acho que, né, que acabou. Mas quando você sai dali, quando aquele mundo virtual termina, começa a sua depressão, começa a sua tristeza. Você fala, puxa vida, e agora? Porque assim, né? Vira uma bola de neve, né? Porque aí você posta coisas boas. E aí as pessoas gostam de você porque você está postando coisas boas. Aí você se vê na exigência de estar sempre bem. E por aí vai. Então fica uma bola de neve onde você não entra em contato com você. Doutora, você cria. Eu entendo, o que a senhora falou aí, doutora, é muito real, tanto é que a senhora tocou num assunto tão importante que é o seguinte, a sociedade de hoje, ele está se baseando no seguinte, não vou falar se é jovem, criança, adulto, adolescente, não, a sociedade, no contexto geral, ele começa a se basear pela escolha do outro e não as suas escolhas. Exato. Olha, que nem a Paula Lima falou agora, nossa, só verdades, rede social e internet, aproxima e distancia.
né? Então, quer dizer, quando a gente fala nesse sentido, a gente tem que afirmar esse sentido. Por quê? Quando eu falei quando acaba a bateria, é tão intenso aquela vida social, é tão intensa, que quando as pessoas vão fazer alguma coisa real, né? Quando vai ouvir o Billy Boy tocar um blues, que não dá para ficar ouvindo no celular, quando vai para lá, quando vai para cá, a pessoa se perde e fala, acabou, e agora? Eu não tenho mais nada. Você entendeu? Então, elas se enchem de banalidades. E a vida real não é isso. Aí, quando a pessoa entra em depressão, ou quando ela comete o suicídio, que infelizmente está aumentando cada vez mais o índice, né? Aí fala, nossa, mas ela era tão feliz, ela postava só coisa bacana, legal, alegre, divertida. Gente, olha, você vê, a vida já não é assim, a né? Vilma Lopes. Passei por muitas perdas. Hoje posso dizer que sarei da dor. Sinto muita saudade dos meus queridos que se foram, mas tive problemas em casa, com meu filho tendo depressão por tantas perdas. E não tinha percebido logo. Quer dizer, a gente demora realmente para perceber, né, doutora? Então, essa é uma outra questão. Muitas vezes a gente demora porque a gente não para olhar, né? Porque se tem sinais, né? Falar assim, cachorro que late não morde, né? Que é a questão, por exemplo, do suicídio. Não. O suicídio, ele dá sinais. Ele dá sinais de isolamento, de apatia, às vezes ele deixa alguma coisa por escrito, e assim por diante. Existem sinais. É que é difícil a gente parar na nossa vida e ter esse olhar para o outro. É porque a vida está corrida. Tá A gente vê corrida. um amigo fala, reclama, a pessoa vem e fala, você está vendo que o comportamento está ao contrário, que nem tem pessoas que eu amo, do fundo do meu coração, eu amo, tem pessoas, e não é, a gente fala de amor, né? Porque você eu te amo, você quer alguma coisa. Não. Amar de verdade mesmo, assim, aquele amor de amigo. Tem pessoas que você percebe que está indo para um lado ruim. Esses dias, 2 pessoas eu parei para falar. Fui uma dessas pessoas, eu fui até ela para falar com essa pessoa, porque eu vi que estava caminhando para um lado muito ruim. Isso é amor, porque você olhou o outro. Né? Então, assim, você disse muito bem, não importa se é amor lá atrás, você falou amor de pai, de mãe, amor homem-mulher, né? O amor é isso, e o amor é construção, é olhar o outro, é construir, é reciprocidade, é você olhar o outro como ele sendo alguém diferente de você. Né? A necessidade que essas 2 pessoas têm que ter ajuda mútua. Eu estava passando um momento muito difícil no final do ano passado. Eu fui no motoclube lá em Diadema. Aí cheguei lá. Bom, eu sou uma pessoa que converso com um, converso com outro, brinco com todo mundo, né? Que é natural meu, independente da dor que eu estou carregando no meu peito, da tristeza que eu esteja. Eu acho que as pessoas não têm culpa do que passa dentro da gente. Então, eu procuro sempre estar levando coisas boas. Eu estava conversando com uma pessoa, um amigo, eu nunca tinha conversado com ele. Já o tinha visto várias vezes, a gente, e aí, tudo bem e tal. E aquele dia, não sei porquê, ele resolveu conversar comigo e parou, né, assim, na porta do lugar lá, e começamos a conversar. E ele falou, olha, palhaço, não sei porquê, mas preciso conversar com você. E ele começou a falar e falou que naquele ano, do ano passado, ele 2 vezes já tinha pensado em suicídio e uma vez ele chegou a iniciar a morte. Depois ele, por um repente, ele achou que não e não tinha. E nós começamos a conversar. Ele não sabia o bem que ele estava me fazendo, porque eu também não estava bem. Lógico que eu não tinha pensado em suicídio, porque acho que não está dentro de mim. Mas eu estava chateado, triste, né? E esse meu amigo que aí passou agora a ser um puta de um amigão, né? Que até então ele era só... Acho que eu conheci ele outro dia. Você me apresentou. Não. Lá na feijoada? Não estava lá, não. Tá. Né? E a gente conversando, e eu tive que dar conselhos, coisas que não estavam nem dentro de mim para eu dar aqueles conselhos. Mas aí a gente olha e fala assim, puxa vida, né? No final, eu agradeci, obrigado por você ter confiado em mim, você não sabe o bem que você me fez.
E ele todo feliz, achando que eu tinha feito um bem a ele, mas quem tinha feito para mim foi ele. Não, mas eu já não concordo de que você não tinha essas coisas dentro de você. Você só pode oferecer aquilo que você tem. Você descobriu nessa hora. Cada um dá o que tem. Então, por isso que quando a gente se doa para o outro, o benefício é muito mais para a gente, porque a gente se descobre, se redescobre nessa doação e nessa ajuda. Né? Então, e isso é muito gratificante. Né? Então, não é que você não tinha, você redescobriu. A gente está se redescobrindo todo dia. O que o Palhaço falou é importante, porque é o seguinte, eu acho que a necessidade, eu acho que tem que ter um balanço em compartilhar tanto as coisas boas que a gente vê nas redes sociais, de mostrar virtualmente que está tudo bem e, na verdade, entre aspas, não está, mas não, a necessidade de compartilhar mais fisicamente, pessoalmente, no relacionamento ali entre quem estiver junto, seja o filho, o pai, a mãe, o irmão, ou o amigo, a amiga, parceiro ou parceira, compartilhar tanto as conquistas realizadas como as não realizadas, as dificuldades do dia a dia e aquilo que está fazendo mal porque não conseguiu. Esse compartilhamento, no meu entender, é muito importante para não ficar represado, para a pessoa não se basear e falar assim, poxa, o outro, a conquista do outro, aquilo que eu comentei assim, a conquista do outro, eu tenho que ser aquilo também, porque ele é tudo maravilhoso. Não se sabe o que passa dentro do eu interior, daquela pessoa lá, que às vezes está se promovendo tudo de bom, tudo maravilhoso, e na verdade tem problemas internos que ela não compartilha, porque quer compartilhar na rede social só as coisas boas. E não tem pessoas próximas para que ela possa compartilhar, que é isso tudo que eu amo. A rede social eu comparo com a cara do palhaço. Você entendeu? Não, é verdade. Você olha por fora, é linda, aquele sorriso falso, porque a boca está aqui. É aquela pintura que você que não alimenta nada, né? A não ser a alma, que no caso do palhaço, ele ainda alimenta a alma. Pintura, algumas também, mas o palhaço tem aquela. Mas por trás do palhaço, ninguém sabe a dor do palhaço, o que o palhaço sente. Exato. Né? Porque... E aí só compartilha coisas boas e cada vez fica mais inalcançável você atingir. Né? O compartilhar as coisas não tão boas também, eu não gosto de falar de coisas ruins, né? Mas as não tão boas que fazem parte do dia a dia, é difícil. É difícil. Isso realmente é uma questão mesmo de ter amigos, de ter proximidade, de ter confiança, porque hoje em dia as pessoas estão muito mais numa vibe de competitividade. Principalmente entre os casais, né? Nossa, vamos falar de amor? É isso que eu queria falar. Ela deu a deixa. Nós temos mais meia hora. E a gente vamos mandar mais uns beijos e ver o que o nosso público está falando. E aí a gente vai falar. Eu queria falar, a gente fala da perda, mas tem coisas que é quando a gente não ganha, quando a gente não conquista. E uma das coisas muito grandes que hoje em dia é a falta de amor. Eu queria falar isso, mas como esse tema a gente vai demorar, né? Então vamos lá, né? Mas as cartas, ela tem falado de amor, e as pessoas começaram a acompanhar essas cartas e começaram a demonstrar esse sentimento perdido. Para mim, o amor é um sentimento perdido, né? E é muito gostoso isso, ver que as pessoas estão reeditando isso. Eu, de uma certa forma, estou reeditando a poesia na forma dessas cartas e as pessoas estão vendo isso. Por que eu estou falando isso? Hoje, eu sinto demais a falta de amor. E eu acho que isso que está levando é um dos maiores, na minha opinião, perto das pessoas que eu convivo, é lógico, né? Que a gente pega o que está ao nosso redor. Essa farsa, essa parte que está levando muito à depressão. Sim. Essa perda. Como que vocês, psicólogos, veem isso? Pois é, então, hoje muitas coisas são feitas, muitos comportamentos em nome do amor, e que assim, são verdadeiras atrocidades, né? Está se banalizando muito o amor, né? Então, a gente estava falando da questão, por exemplo, dos pais com esse amor narcisista, egoísta em relação aos filhos, né? E assim, vamos dar um exemplo da adolescência, né? Essa questão, por exemplo, do ficar. Nada contra, mas, como eu sempre falei, já falei aqui, tudo que é exagero não é bom, né? Então, imagina você ali numa baladinha, né? Os adolescentes numa baladinha, aí o menino vem, beija você, dali a pouco beija do lado, beija do outro lado, beija do outro.
E aí você é mais uma, né? Você não é aquele ser, aquela pessoa que o menino olhou para você, quis você, chegou perto, conversou, cantou, ficou. Aí no dia seguinte vem aquele friozinho, será que vai me ligar? Será que não vai me ligar? E aí você fala, nossa, Rita, que exagero. Não, está sendo comido, é as beiradinhas, sabe? Vai se comendo pelas beiradinhas e isso afeta o amor próprio. Então, antes da gente falar do amor com o outro, né, que pode ser familiar, homem, mulher, etc. Vamos falar do amor que a gente tem pela gente. O que a gente está fazendo pela gente, a não ser preencher o nosso dia a dia, né, com atividades e ir levando e tocando o barco, né, e reagindo. Isso é para mim? Isso é para todo mundo, né? A gente se atropela, eu acho né? que a doutora Rita está me provocando aqui na Rádio Minha Brasil FM. É mesmo? Porque eu tem tempo para nada, está sempre fazendo alguma coisa, não é verdade? Não é? Pois é, então. Em que momento que eu paro e fico comigo, né? E vejo o que de fato é importante para mim, o que eu quero, né? O que faz sentido, como a gente falou no início, por que eu estou tomando esse caminho, né? O que é importante para mim? O me respeitar e não ficar indo na onda do a onda agora é ficar, vamos ficar. A onda agora é fazer ginástica 10 horas por dia, vamos fazer. Não, se pergunte, né? Para você, valoriza. O que é importante e como é que eu quero que o outro me ame se eu não me amo, se eu não me valorizar. Como que você vai falar isso? Se você banaliza uma coisa que não existe. Porque você está banalizando o amor, o pessoal está falando de amor, e esse tipo de amor não existe. Isso não é amor. Isso pode ter qualquer outra coisa. Na minha época era libertinagem, sacanagem, qualquer coisa que terminasse com agem. Mas menos amor, né? Então você está banalizando uma coisa que não existe. A falta de entrega, porque não existe mais entrega. Não. Comprometimento. Existe medo da entrega, né? Medo da entrega. Parece que o amor virou doença. Gente, é pegajoso, virou doença. A pessoa fica arrepiada. A Michele não vou me envolver. A Michele diz aqui, acredito que o amor já acabou. Hoje o que vemos é um jogo de interesses. E sem ser tanto interesse, o que é o interesse se você ficar com uma pessoa um dia? Assim, é uma questão de realização. É uma realização do ego, é uma competitividade, eu fiquei com ele, tem uma série de outras questões aí, né? Então, assim, realmente o amor não está mais em evidência da forma pura e é como isso que deveria está acontecendo. ser. Quando a pessoa descobre um pseudo-amor, vamos dizer assim, descobrir um pseudo-amor. Eu acho que aquilo é amor. E acaba. Aí a pessoa se entrega, muitos até o suicídio, outros a cometer um crime grave, que ele fala, em nome do amor que não existiu, do pseudo-amor, ele vai e mata a moça. Passional, feminicídio, né, etc. Tem hominicídio, não? A mulher que doutor, o senhor que sabe. Hominicídio. Pra mim, olha, eu acho que a gente poderia fazer eu vou conversar com o ministro. São terminologias, para mim, só para modernizar o que sempre existiu, né? Que nem bullying. Bullying. Bullying sempre existiu, gente. O que eu sofri na nossa época era o bullying, né? Meu apelido era Billy quando era moleque, até que eu estava conversando com o Billy semana passada, meu apelido era Billy. Eu tinha nome e sobrenome, tudo em volta do Billy, era Billy Queca, Olavo Billy Queca. Eu tinha 500 apelidos girando em torno. E eu nunca fui para casa chorando, eu ia rindo. Pô, todo mundo usava tinha uns que eu queria bater, né? Mas tudo bem. Então, por quê? Porque provavelmente você teve um alicerce. Tem a questão da personalidade, como eu falei, que a gente nasce com traços de personalidade, mas tem a questão estrutural que você tem um alicerce dentro de casa. Então, você estava falando das pedras, por exemplo, as tragédias, elas existem, né? As decepções, as frustrações, isso a gente não tem o controle. Mas o que a gente faz a partir da tragédia, isso é nosso. Isso é escolha nossa, é opção nossa. Então, precisa-se ter uma estrutura interna, um alicerce fortalecido, né? E isso se perdeu. E isso se perdeu e com a falta de amor isso se agrava. Muito, muito mesmo. Então, vamos voltar a falar do que todo mundo chama de amor por aí, que na realidade, né, é tudo menos amor, né? Tudo menos amor. Então, assim, eu costumo separar paixão e amor.
tá? Então, paixão é aquela coisa assim que te dá um up, sabe? Te dá um encantamento, aquela coisa que assim Momentânea. é momentânea, né? Mas é que te dá aquele impulso, aquele encantamento, aquela energia, você se encanta pelo outro e tem que tomar muito cuidado, né? Eu costumo dizer que eu tenho um certo medo de paixão, né? Porque a paixão, se ela não se transformar em amor, né? Ou se ela não for interrompida, ela vira uma doença, porque é uma dependência como se fosse uma droga. Porque a adrenalina muda quando está no estado da paixão. Exato, exatamente. Então, assim, a paixão, você não está vendo o outro como o outro é, você está vendo o outro como você quer que ele seja. E aí vai criando essa dependência, porque ele é o ar que eu respiro, porque eu tenho que falar todo dia com ele, porque tem que ser horas e horas, acaba acontecendo muitas vezes um isolamento, para de sair com os amigos, etc. Então, a paixão, ela pode ser muito boa como um pontapé inicial, né? Mas se ela se permanecer aí pode ser o feminicídio, né? O homicídio passional, essas coisas todas. O amor é construção, é dado de realidade, né? É sentimento, mas tem a ver com realidade. E a gente está falando o que até agora? Que as pessoas não constroem mais nada, não tem tolerância, né? Não tem Leia a carta de Alice de amanhã. Né? Então as pessoas não constroem mais nada, porque o amor não existe amor à primeira vista? Não. Não. Porque amor é construção. Você não vai amar à primeira vista, você vai se apaixonar. Amar, não. Amar é um conjunto de sentimentos e ações. Perfeitamente. Né? É o tijolo por tijolo. Isso aí eu escrevi na carta de ontem, na carta que eu coloquei sobre isso. Falei, construir o castelo pedra por pedra. Isso. Mas você vai ver aquele castelo, ou vai ver aquela coisa crescendo, mas quando você olhar para baixo, você vai lembrar o que cercou ali, o que está escrito dentro daquela pedra. É aquela pedrinha colorida da estrada. Você joga uma... Ou não colorida, né? Que você vai jogando. O que significa aquela pedra? Quando você só vai saber, no caso do caminho, se você voltar por esse caminho. Eu acho que a gente tem que sempre andar para frente. E conforme você vai erguendo, você vai falando, puxa vida, o amor é construção. Isso, é o dia a dia, é a construção. Os antigos. Olha, a paixão é a dependência, o amor é a reciprocidade. Reciprocidade. Né? Então, os antigos falavam assim, olha, você vai casar com fulana vai casar com ciclano. Fala, pera um pouquinho, mas eu não posso escolher? Não, porque o amor não vem, o amor vem com o tempo. Os coronelzão antigamente. Hoje, mas daqui a pouco tá amando. Não, o amor vem com o tempo, ele é uma boa pessoa, ele vai tratar você bem, quando vocês vão ver, vocês estão se amando. E eu conheci casais velhinhos que foram assim. Eu não queria casar com esse carcamano sem vergonha, ele não sei o quê. Aprendeu a amar, né? Aprendi a amar. Aprendi a amar, né? Porque se deu. Antigamente, não se dava o direito de aprender a amar, você aprendia na raça. E não podia separar, porque senão não podia voltar para casa, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, não tinha internet para você ficar chorando com os amigos, você tinha que ficar ali mesmo. Hoje, as pessoas evitam se entregar para o amor, não vivem nem um amor, nem um desamor. Acaba não vivendo nada e vive em sofrimento. Porque tem medo dessa troca. Mas tem razão em ter medo, porque hoje em dia também tem tantas coisas que acontecem que dá medo. Eu mesmo tenho medo. Eu falo, poxa vida, né? Tem tanta gente maluca por aí, né? Pode ser que alguém queira... É verdade, mas quando a gente fala de amor, a gente está falando de um dado de realidade, porque quando você está na fantasia da paixão, você não está enxergando o outro. Não. O outro pode ser realmente alguém doente, entre aspas. Mas quando você está no amor, você consegue ver o outro como ele sendo um ser diferente de você. Vencer as paixões, você já ouviu isso? Os preconceitos e os erros. Aí você vê, por exemplo, o casal, né, que assim, o amor, você realmente está torcendo pelo outro, você gosta da felicidade do outro. Quando você tem uma DR, olha que até DR foi banalizado, né? Então, assim, a DR, o conversar,
é para ajudar o outro, para o bem-estar dele e o do casal. Agora não, a DR é feita assim, né? Para apontar, para mostrar que, olha, eu sou bem melhor que você, né? Muito mais competitividade do que realmente... Desde a minha adolescência, eu tenho um pensamento assim: quando você ama, você não quer escravizar. Você não quer aquela pessoa do seu lado simplesmente para você ter e mostrar. Quando você ama, você fala assim, poxa, se você estiver aqui... Lembra quando eu falei que eu não tinha dinheiro e às vezes eu achava que a pessoa não podia estar com certa pessoa, porque eu falei, pô, o cara pobre que nem eu, como vai sair com aquela pessoa? E às vezes não era nada daquilo. E já tive oportunidades de estar com a princesa e eu era o sapo e tudo certo, né? O príncipe perdeu, né? Mas assim, aí você começa a ver nesse sentido. Você fala, eu sempre pensei assim, amar não é você querer a pessoa do seu lado, é você ver que ele é a pessoa feliz. Sim, porque se você realmente você vê a pessoa de fato feliz, você quem que por amor não fica feliz vendo uma outra pessoa feliz? Fora disso, é posse, é sentimento de posse, é sentimento de egoísmo, é tudo menos amor. Olha, você só vai ser feliz ao meu lado, viu? Se você for na esquina tomar uma cerveja com aquele rapaz, ou com aquele amiguinho, ou com aquela amiguinha, você não vai ser feliz, ou não vou ser feliz, sabe? É posse. É posse, exatamente. O amor é muito mais que isso. Ele tem essa característica do estar junto, do crescer, da admiração. Você tem que ter uma admiração. Você tem uma admiração pelo outro, né? Se acabou a admiração, querido, acabou o amor. Né? Então tem algo que é admirável no outro, né? E o propósito é o crescimento, é ver o outro bem, né? Eu acho que eu penso assim. Eu acho que não existe amor. Eu acho que não existe o amor sem se você, poxa, eu te amo, viu? Aí a pessoa tá, nossa, por que você tá triste? Pô, pelo amor de Deus, desse jeito não precisa me amar, não. Me odeia que é melhor. Agora, por que está tendo essa falta do amor? Porque o princípio é a construção, ninguém está construindo mais nada. Né? Tá tudo, não tem. Olha, outro dia foi um absurdo. Eu recebi o convite de casamento de uma amiga minha e ela ainda falou assim: nossa, nem sabia, vocês estão namorando há pouco tempo, né? Planejando, que bacana. Ela falou: qualquer coisa separa mesmo. Oi? Quer dizer, você já vai naquele objetivo, né? Então, assim, qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Sabe, às vezes a gente fala assim, tem gente que quer uma pessoa, faz um castelo na areia para conseguir aquela pessoa, às vezes, só para falar que teve aquela pessoa. Olha, eu tive fulano de tal, viu? Eu saí coberto. Eu saí coberto, olha... Mas não quero mais, não. Muito chato. Só queria sair coberto só para falar que eu quero sair. Né? Você entendeu? Aí depois acabou. Né? E tem aquelas pessoas que querem realmente algo mais. Só que o algo mais hoje está se perdendo. Por quê? Por causa dos betos da vida, que só sai uma vez. A culpa é do Beto. A culpa é do Beto. Mas olha só, lembra da apologia do ter? Então, é o ter. Eu estou saindo com o Beto. Consegui ter. Né? É o ter, não é o ser. Não é o estar junto, é o ter. Então é assim. Não é o acompanhar, né? É o estar e junto. E isso leva à depressão. Status, né? E hoje o Beto é status. É então, status. Exato. Então vira mais uma coisa para ter. Né? Doutora, e dentro disso tudo, o maior índice que a gente pode dizer, até mesmo de suicídio, tentativa de suicídio, depressão, é essa falta de amor? É os dois pilares, pelo menos a meu ver, que nós conversamos hoje, né? É essa falta de sentido na vida, né? De ter um propósito, um significado, que não seja só ter, porque isso não preenche o vazio interior, né? Você saber o que te faz que é especial, qual é a sua missão, né? O que te preenche. Né? Tem várias palavras para isso, mas é um propósito. E o desamor. O desamor até no seu plano maior, porque se a gente está falando desse amor homem-mulher, você pode levar para outras situações, porque o amor
de pais com o filho, o amor até pela sua profissão, né? Que é essa questão da construção, do estar junto, do crescer, do enxergar o outro, do ser generoso, do ter empatia. Tudo isso faz parte do amor e a gente está tomando o caminho contrário, né? Então as pessoas hoje estão muito desesperançosas. Se amem, pessoal, se amem. As minhas, olha, você quer saber o maior índice de dependência química e de suicídio e de depressão, ou seja, das doenças mais crônicas aí, são nos países desenvolvidos, ou seja, os países onde o poder aquisitivo é alto. Né? É por isso que a gente fala que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar cerveja, que é a mesma coisa. Manda buscar cerveja. Pelo menos para o fim de semana é a mesma coisa. Se a gente tem cerveja, a gente tem amigo. E aí o mundo fica colorido, a gente ama todo mundo. E aí a gente não tem depressão. Gente, vamos ganhar dinheiro para comprar cerveja. Pronto, resolvido. Resolvemos todos os males da humanidade. Quem ganhar primeiro me chama, hein? Ué, resolvido, né? Então, Ciene, um forte abraço, palhaço. O que você tem para falar da Alice sobre tudo isso? Você sabe que a doutora Rita é uma pessoa que ela já falou sobre a Alice, inclusive para mim. Ela já fez uma análise. Não conto aqui. Ela já fez uma análise do Chapeleiro e da Alice, né? E é muito engraçado, porque ela falou que o Chapeleiro ele não era tão louco assim, né? Não, conta aqui o que eu falei. Não. Mesmo porque isso pode ser usado contra mim na carta de amanhã. Não. A carta de amanhã já está pronta. Mas assim, o que eu posso dizer que são assim, essas cartas realmente elas despertam, né? Elas são inspiradoras, porque as pessoas não param mais para pensar no amor, na entrega, na dúvida, no medo. E você na poesia, você acaba se reportando a todos esses sentimentos que as pessoas estão deixando, né? A deriva. O que eu digo, assim, a gente não consegue fazer muita coisa. A poesia, o amor, ela tá desaparecendo, o real, né? Não esse fictício, isso que todo mundo fala. A pessoa dá um beijo numa mulher, já fala que a ama. Eu te amo, sabe? A pessoa vê, isso se chama vazio. Isso não é amor. A pessoa completou o espaço vazio e está querendo completar. É a bendita metade da laranja, que eu acho horrorosa essa frase, né? Você não é meio para procurar outro meio, né? Você é inteiro para estar com outro ser inteiro, e isso é para agregar, não é para completar o vazio, né? Eu quero fazer um apelo aqui. Eu sou uma laranja, estou procurando uma outra laranja para a gente fazer um suco de laranja. Porque o suco ele é concentrado, tá tudo ali no suco, sabe? Sem bagaço, sem semente da laranja, sem a casca. É só o suco. Mas tem que passar por tudo, pela semente, mas se passa na centrífuga, ali no centrifuga, tudo não fica só o suco. Vamos viver o suco do amor, o suco da laranja. Sei lá, acho que eu divaguei agora. Mas foi bonito. Foi bonito, né? Então a gente fala assim, eu vejo, porque eu converso com muitas pessoas, né? Em virtude da quantidade de pessoas que eu conheço, é natural que as pessoas muita gente se sente segura e confiança, né, em poder falar. Eu tenho ouvido muito sobre essas perdas amorosas, né? Eu vejo a dor que essas pessoas sentem em virtude disso. Porque a maioria das vezes a pessoa se dedica, faz o que é correto, procura fazer tudo certo dentro de um relacionamento e o outro simplesmente não quer mais porque não quer mais, né? Tenho algumas pessoas que falam isso. E, poxa vida, né? Por que então que a pessoa levou a isso? Por que fez isso? São porquês que a gente nunca vai conseguir responder. Nem de uma pessoa, nem de outra. Mas isso não pode impedir que você tenha uma nova vida, ter um novo amor, procurar viver uma nova estação. Acabou o verão,
vem o inverno, o outono, primavera. Eu acho que tem algumas condições aí. Às vezes a pessoa entra nesse sofrimento da separação porque ela depositou, né, a felicidade dela no outro, né? Então, assim, o resgatar isso é muito doloroso, né? Agora, tem também essa questão, assim, seria lindo, né, a gente acreditar que todo amor é eterno, né? Alguns podem até ser, mas outros não, porque o ser humano, ele é dinâmico. Eu não sou a mesma Rita da semana passada, de um ano atrás. Então, quando eu estou com alguém e existe essa relação amorosa, a gente está numa estrada juntos. Só que talvez ali na frente tenha uma bifurcação, né? E aí, assim, o meu momento é outro, o teu é outro, do outro é outro, e haja uma separação, né? Isso vai causar um certo sofrimento? Claro que vai. Vai causar uma dor? Claro que vai, né? Mas teve aquele tempo de história, né? Aquela memória, aquelas lembranças que foram muito boas. Então, assim, nem sempre o amor é eterno, né? E a gente tem que saber... pode não ser eterno, mas a construção do amor, sim, ela é perene. Nossa, eu acho maravilhoso quando a gente se apercebe disso, né? De construir, vamos construir lembranças boas, memórias boas, que isso a gente carrega. Olha, ou ter, não. Agora, isso a gente carrega. A nossa conversa está muito boa, mas nós já passamos até do nosso horário, doutora. Mas eu vou ler só um trecho da carta 15 da Cartas para Alice para a gente encerrar, para a gente falar justamente sobre isso. Não te prometo céus, montanhas e mares. Não te prometo carrões, mansões e altares. Não podemos prometer o que não podemos cumprir, Alice. Uma promessa não cumprida é como um corte profundo em nossa alma, nos mata aos poucos, nos cega e não conseguimos seguir adiante. Eu não vou ler tudo, tá no meu blog marcostomas.blogspot.com. Você pode acompanhar lá, mas a promessa também é uma coisa muito difícil, né? A pessoa não sabe se ela vai conseguir cumprir a promessa e promete, né? Pois é. E essa promessa é o que fere, né, doutora? Porque a promessa entra como se fosse assim deixar o outro refém, né? Uma garantia, né, de que o outro vai ficar comigo porque eu vou cumprir tal e tal coisa. Pessoal, muito obrigado. Se vocês quiserem, mandem e-mails para o caradepalhaco66@gmail.com. Eu passo para a doutora Rita. Quero mandar um abraço para o Papito, lá de Mogi das Cruzes, do primeiro EBA, o Alto Tietê, vai ser no dia 23, 24 e 25 de agosto de 2019. E boa sorte, Papito, dos Bosses do Asfalto de Mogi, que está sempre acompanhando nosso programa. Doutora Rita, você quer mandar um abraço, fazer uma consideração final? Quer mandar um para a Xuxa? Sei lá, eu gostaria... na realidade, assim, eu agradeço muito o convite, né? Eu sou apaixonada pelo tema, mas eu amo também, né, muito a minha profissão. E assim, eu gostaria só de deixar essa dica, né, para as pessoas pararem, repensarem sobre o amor e sobre a sua missão aqui, né, a sua missão, o significado da vida para você, o que te faz sentido, né? E eu costumo dizer também aos meus pacientes, fica como uma dica, né? Se façam algumas perguntinhas cada vez que você for tomar uma decisão, né? Primeiro, vai fazer mal para você? Vai fazer mal para o outro? Essa é uma pergunta que eu acho muito importante, né? Outra questão, como é que você vai ficar no dia seguinte, diante dessa decisão, né? E outra questão, qual é o objetivo que você quer? Essas 3 perguntinhas já te dão um bom norteamento aí de você ir em busca de decisões. Como eu falei que o meu amigo ensinava os filhos, você vai ter orgulho daquilo que você fez? Né? É isso aí. Ou você vai ter vergonha daquilo que você fez? Eu acho que para nós também cabe, né? Cabe, fala assim, poxa claro. vida, eu vou magoar aquela pessoa, você vai se sentir orgulhoso em magoar, em ferir uma pessoa que às vezes só quis o teu bem? Ou você vai se sentir envergonhado de ter feito um ato? Então, vamos lá, gente. Eu vou complementar o que a doutora Rita vai falar. Pergunta do Billy. O Billy está fazendo uma pergunta. Qual é mais difícil, amar, perdoar ou esquecer? Meu Deus, eu acho que aí é uma briga boa. Mas eu quero... Pode ser outro tema da próxima vez, Billy? Que aí é complicado. Hein? Eu vou complementar e vou fazer um pedido. Vamos ter orgulho de fazer as coisas. Vamos ter orgulho
em poder ajudar, em poder armar, em poder se entregar, não ter vergonha, não começar a namorar depois, eu tenho vergonha de ir com você ali, sabe? Tem gente que tem vergonha, sim. Sabe? Então, por que deixa a pessoa viver a vida dela? Viva a sua vida. Vamos sentir orgulho. Beto Souza, o que você tem para nos dizer? Olha, eu acho o seguinte, importante assunto, importante pauta de hoje, é um tema que realmente está aí no dia a dia, não só da nossa juventude, do Brasil e do mundo, e que a gente tem que repensar muito essa forma, dessa doença que está aí ocorrendo na nossa sociedade, que é a depressão, que leva a muitos casos tristes por aí. Então, eu acredito o seguinte, que você tem que se valorizar e fazer as suas escolhas para você, e não as escolhas em cima do outro, em virtude de redes sociais, em virtude de poderio, em virtude de querer só para ter, simplesmente saber fazer as suas escolhas para que você se sinta bem, se sinta amado. Eu quero mandar um abraço para uma pessoa que entrou aqui, se chama Edmilson Ferreira, Cabeção, irmão do João Cabelo, que faleceu esse sábado, lá no Nordeste. Era presidente do No Limit, do Motoclube, que eu fiz parte. Fui diretor aqui em São Paulo do No Limit. Quero mandar um grande abraço para a família No Limit lá, todo mundo. Edmilson, Cabeção, que Deus abençoe sua família, que Deus recolha o João Cabelo lá do lado dele e que vocês consigam superar esse momento de perda, que a gente falou de perda aqui. E um grande abraço para a família No Limite. Cara de palhaço, doutora, muito obrigado. Imagina, Beto, muito obrigado. Billy, muito obrigado. Pessoal, cara de palhaço, pinta de palhaço. Cara de gaiato, pinta de gaiato, roupa de gaiato. Foi o que eu arranjei pra mim. Estavas roxa por um trouxa pra fazer cartaz. Na tua lista de golpista tem um bobo a mais.